Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Manas. Eu sou a Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e aqui no Entre Manas vocês pedem, a gente atende. Nosso novo convidado já esteve aqui, tivemos uma conversa incrível no ano passado sobre fé, sobre filosofia e uma pincelada sobre as finanças. E vocês pediram, quero saber mais, quero conhecer mais, quero entender. E acho que a gente está numa época do ano tão propícia, né? Lembram do nosso quase padre, do Carlos Muri, Dr. Patioli, seja bem-vindo! Muito obrigado, meninas, mais uma vez. Olá, pessoal, estamos aqui de novo. Que bom! Obrigado por poder contar aí com a audiência de vocês e é um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês hoje. O prazer é nosso. Sobre esse tema que é tão legal. Ai, que bom que você aceitou voltar, Carlos. Que bom que a gente vai ter esse espaço para focar numa das maiores dores do brasileiro. É verdade. Eu sou testemunha. Trabalho com isso praticamente todo dia e eu acho que a gente vai trabalhar aqui questões hoje que são bem relevantes, pode ajudar muita gente aí nesse pós-carnaval, né? Que é o início do ano oficial do brasileiro, né? E é onde acho que a galera quer já começar a se organizar, se programar, né? Então você que adiou a promessa do Réveillon de vida nova para depois do carnaval. Agora é a hora. Eis-me aqui para te ajudar nessa missão. É bem aquela coisa, né? Todo mundo fala, ano novo, vida nova. Faz aquele monte de promessa, faz aquela listinha. Só que todo mundo, não, peraí. Vou deixar para depois do carnaval, né? O ano começa depois do carnaval. Ainda dá tempo. Então tira o confete do cabelo agora, acabou o nosso carnaval. A gente sabe que vai ser um ano aí corrido, desafiador, com muitos eventos, né? Exatamente. Pra quem lembra que eu ia ser quase padre, né? Depois do carnaval vem a quaresma. Então é hora de botar a vida em ordem. Olha, verdade. O nosso famoso quase padre. A gente não deixa... Não sai de você essa sabedoria de padre, né? A espiritualidade continua. Continua ativa. Carlos, então conta pra gente, né? Pensando nessa coisa do ano novo, vida nova, acabou o carnaval, sacudiu o confete. Boa. Como é que o planejamento financeiro pode contribuir na construção dessa vida nova, livre do perrengue financeiro, livre daquela insônia que as finanças costumam provocar? Sim. Olha, eu já falei, eu falo sempre, né? Nós vivemos numa sociedade que tem um modelo econômico que é capitalista. Logo, a gente precisa aprender a respeitar a dinâmica do dinheiro para que a gente possa harmonizar a nossa vida também, né? No último encontro que a gente fez aqui, a gente falou muito a respeito do fato de que o dinheiro tem um lugar certo da nossa vida, que a gente não pode ser escravo dele, mas também a gente precisa aprender a respeitar a dinâmica dele, porque senão as coisas, infelizmente, não se concluem na nossa vida, né? Nós estamos numa sociedade em que o dinheiro é motor de uma série de iniciativas e ações do nosso dia a dia. Então a gente precisa respeitar essa dinâmica, a gente precisa aprender a não, como diz o ditado, né? O dinheiro não leva desaforo. E é verdade. Então a gente precisa aprender a ter uma relação saudável com o dinheiro para que a gente possa viver grandes projetos na nossa vida. Inclusive aqueles que não são ligados a dinheiro, como a gente falou no nosso último encontro, né? Então é para isso que eu trabalho, para ajudar as pessoas nesse planejamento e a darem conta de uma forma satisfatória, harmônica na sua própria vida com o dinheiro, né? Bem, então eu trouxe um material aqui, eu trouxe imagens para nos suportar aqui na construção dessa ideia do planejamento financeiro, né? Como eu já falei para vocês, né? Eu ia ser padre, então eu trouxe os 7 pecados capitais Gostei da analogia. na gestão financeira familiar, né? Então, são erros que acabam por comprometer a vida das famílias. Então, se a gente puder avançar aqui no nosso slide, eu vou começar aqui com
algumas estatísticas para ajudar o pessoal a entender por que o planejamento financeiro é importante, né? Eu trouxe dados aqui do Serasa, da SPC, né? Então, olha só, a falta de planejamento financeiro atinge hoje mais ou menos 78% das famílias do Brasil, porque não fazem nenhum tipo de controle financeiro, né? E depois a gente reclama, mas eu nunca consigo, ou a casa, o carro, ou investir, né? Aí a gente fica sempre dependendo da mega da virada, né? Então, porque a gente precisa cuidar basicamente, né? Ela vai adiando os meus planos há muitos anos. Então, pois é. Né? Então, basicamente, 78% das famílias hoje têm essa dificuldade de controle financeiro, né? Olha só, 67 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Gente, a gente vive uma bolha que é o seguinte, nós estamos extremamente dependentes de crédito, de empréstimo, de cartão de crédito. Então, assim, o país vai andando cada vez mais num ritmo, as pessoas vão comprando com dinheiro que não é delas. Então, isso é muito complicado. Então, significa que se 67 milhões de brasileiros, a gente está falando aí mais ou menos de um pouquinho mais de um terço da população, está devendo, é porque elas fizeram compras com dinheiro que não é dela. Então, ou seja, é como se um terço da geração de riqueza do país, do consumo do país, fosse financiado pelo crédito. Né? Então, isso é um dado até alarmante a nível econômico. Né? Depois, não necessariamente as que estão inadimplentes, 30% já está com a renda comprometida por dívidas. Ou seja, pode ser que a pessoa não está inadimplente, mas 30% da renda já está comprometida com dívidas. Né? O parcelamento do cartão de crédito, a parcela do empréstimo. Exatamente. Tô pagando em dia, mas tô enforcado. Exatamente. Depois eu vou até propor aqui um modelo para nós de como a gente pode organizar salário. Eu sei que a realidade do brasileiro é difícil, né? A nossa realidade é difícil, mas aí é um desafio até de humildade nosso, de aprender aos poucos, tentar viver com aquilo que ganha. Tá. Na medida do possível, é claro. Não estou dizendo que é pecado contrair dívida, né? Que é errado contrair uma dívida, um empréstimo ou usar o cartão de crédito. Mas se você entrar, é importante que você esteja ciente das consequências e de um planejamento bem estruturado que vai ter que ser feito para você conseguir dar conta desse recado, né? Porque a gente não está falando só de pessoas imprudentes na hora de gastar, a gente está falando às vezes de um pai, da mãe de família que precisa se endividar para muitas vezes conseguir fazer a sua casa girar. Né? E aí, 58% das pessoas relatam estresse financeiro, né? E se a gente... Esses dias eu vi uma reportagem da BBC que agora tem uma nova classe de burnout, que é o burnout por situações financeiras. Então é uma pessoa que ela vive tão esmagada por situação de dívida, situação de estresse financeiro, que ela entra em burnout. Olha isso. Não, em RH já há muitos anos a gente fala do presenteísmo financeiro. A pessoa tá ali corpo presente, mas a cabeça dela tá nos problemas financeiros. Tá vendo? Já há muitos anos a gente E isso fala. deve impactar a questão de performance na empresa, né? Total, produtividade. Então é uma questão bem, bem sensível, né? Se você puder avançar para nós, Fê. A gente vai trocar aqui a imagem. Isso. E aí, gente, qual que é uma das fontes desse tipo de erro, né? Atrelado à questão do não planejamento financeiro? Não fazer um orçamento. Então, a gente precisa normalizar dentro das nossas casas, principalmente os chefes de família, né? No caso, as mulheres, os homens, enfim, aqueles que são os provedores de recurso dentro de casa, né? Precisa começar a normalizar o fato de sentar com a família e fazer um orçamento conjunto. Ter combinados. Isso é prática até dos terapeutas de casal. Eles falam, olha, vocês precisam sentar, o dinheiro não pode ser um tabu, vocês precisam ter planos, metas, sentarem juntos para poder combinar. Como é que vai ser esse nosso ano de 2026? Aquela viagem para o Nordeste vai poder acontecer ou não vai? Se for acontecer, vai ser no cartão, vai ser no empréstimo, como é que vai ser? Será que é prudente a gente fazer isso agora? Né? Então, fazer orçamento é super necessário. E aí, eu trouxe aqui uma sugestão que cada um implemente na medida do seu possível,
né? Porque isso aqui é até, de certa forma, um pouco utópico, né? Para a realidade de muitas famílias, dado que tá tudo muito difícil, tá tudo muito caro, a inflação tá alta, né? Não à toa aí o governo tá com uma Selic de 15% para tentar frear a inflação, né? O câmbio tá alto, né? O dólar a 5 e pouco, né? Eu lembro lá em 2011, 12 mais ou menos, quando o dólar era R$2 no máximo, 2,50. Já foi 1 para 1, né? Já foi 1 para 1 lá no começo do Plano Real. Atrás. Olha isso. Teve uma época no início do Plano Real que o real valia mais que o dólar. Sim, no começo do Plano Real. Era 0,90, 0,95. Então, olha que loucura, né? Inclusive, eu acho que até falei isso no nosso último encontro, se a gente pegar R$100 de hoje, né, e comparar com quando a gente lançou o Plano Real lá, R$100 hoje vale R$13 daquela época. Né? Então, como a capacidade de compra... A gente até falou, eu lembro que você falou do seu filho do Iquedão, né? A gente falou no último encontro. Não, e eu vi um meme muito engraçado mostrando quantos panetones você é capaz de comprar com um salário mínimo em 2025 e quantos você comprava em 95. Exatamente. É o índice panetone, né? É o índice panetone. Exatamente. Então, eu trouxe aqui uma tentativa, né? Uma sugestão de tentativa para você organizar o seu orçamento. 50% você deixa para as necessidades, 30% você separa ali para desejos, para coisas que te geram um prazer enquanto família, né, diversão e tudo mais, e 20% para investir, guardar. E aí, como investir isso é um outro momento, a gente pode ver como a gente pode falar sobre isso, né? E aí, olha só que legal, reserve 15 minutos, por exemplo, todo domingo para revisitar gastos da semana. Então, pega aquele momento lá que você vai fazer a marmita da semana, que você vai dar um tapa na limpeza da casa, tire 15 minutos e vá na sua planilhinha lá. Pode ser uma planilhinha, não precisa ser, né? Embora depois eu vou, em algum momento oportuno aqui, mostrar que existem soluções hoje no mercado de sistema e tudo mais, que inclusive eu criei uma aqui para minha consultoria, depois eu vou mostrar para vocês. Mas se você não tiver o sistema, uma planilhinha já resolve. Né? Se não tiver a planilhinha, o caderninho com a caneta, calculadorazinha, vai fazendo no papel de pão ali que dá certo também. Tá bom? E aí, só algumas consequências graves, né, que acontecem quando a gente não faz um orçamento, né? É a famosa pergunta, né? Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê meu salário que sumiu? Acabou o dinheiro, sobrou um mês. Aí entra no cheque especial, aí você não consegue guardar nada, né? E aí o negócio aqui é sério, porque o dinheiro ele é danado. Por quê? Quanto menos você respeita ele, mais ele te ferra. Então, quanto menos você consegue guardar, mais ele vai te ferrar. Por quê? Se você passar ali do nível do negativo, ele vai começar a te cobrar por isso, que é o quê? O cheque especial do banco. Cobrar caro, né? Cobrar muito caro. Pra um, Não, é muito caro. É muito caro, né? É muito caro. E aí isso vai levar a conflitos familiares por causa de dinheiro, né? Então, é grave. Então, vamos em frente. Bem, aí isso aqui, né, dá até pra gente trabalhar um pouco. É claro, não são todos os casos das pessoas que gastam mais do que ganham por imprudência, ou por imperícia, ou por falta de orçamento, né? Tem pessoas que acabam fazendo isso por uma necessidade, como eu disse, a gente falou de um pai de família e tal, né? Que às vezes a gente não pode julgar, né? E aí às vezes a pessoa confunde o cartão de crédito, que é um recurso de administração de fluxo de caixa, com um complemento de renda. Esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não é seu, é um dinheiro emprestado, né? Então, a gente tem lá a armadilha do cartão de crédito. Aí qual que é o problema, né? O estilo de vida supera a capacidade financeira, né? Então, parcelamentos infinitos da dívida criam uma ilusão de que tudo é possível. Cabe tudo aqui. Aí a pessoa, vamos parcelar em 10. É uma parcelinha de 10, né? Uma parcelinha de 10, vai dar certo. Aí daqui a pouco, como ela pegou, né? Imagina que ela tinha 100 de limite. Ela foi lá fazer uma compra de um bem que era R$100, né? Ela já usou o limite tudo de uma vez, mas ela falou, a parcelinha cabe aqui no cartão. Aí tome, 10. Aí ela vai e compra 10 bens de R$100, parcela cada um em 10, quando ela vai ver os 100 que ela tinha, ela deve 1.000. Porque ela parcelou um tanto. Aí quando chega daqui a pouco, ela tá com milhões de parcela acumulada, consumindo todo o limite, consumindo toda a renda, e ainda tem muita dívida pela frente, né? Então eu deixei aqui, tentei deixar um diagrama bem claro aqui para vocês, né? E aí eu dei algumas dicas, né, no que diz respeito
a psicologia econômica, né? Assim, algumas tomadas de decisões que servem até para decisões que não são financeiras também, né? Que é o seguinte, a regra das 24 horas. Espere um dia antes de comprar coisas não essenciais, né? Então, se você é uma pessoa que... eu tô vendo vocês aqui, tipo... Ainda mais eu tô vendo vocês se imaginando. Ainda mais quando você tá navegando. Eu já falei isso aqui. Eu não posso entrar na internet antes de dormir. Porque eu já comprei as coisas mais absurdas, tipo adesivo emagrecedor, gel de pimenta. Eu não faço emagrecedor. isso, mas é que veio a imagem do meu filho falando essa semana, nossa, tá gastando com força, hein? Porque toda hora tem um motoboy. Chegou o pacotinho. Não, esses dias, né, eu comentei lá, casa. Ué, nós viramos um ponto de entrega do Mercado Livre? O que aconteceu? Outra coisa que comigo é terrível. Você tem um cashback de R$70 que expira amanhã. Nossa. Espera aí que eu vou lá na loja hoje. Meu Deus, o marketing é muito criativo. É muito criativo. E o tal dos carrinhos, né, que você guarda as compras pra fazer depois, aí em tese isso vai combater a regra dos 24 horas, né? Porque você espera 24 horas, só que amanhã o carrinho vem, você deixou aqui, Você viu? esqueceu. Aí você tem que esperar mais 24 horas. Exato. Então, assim, esses carrinhos, o pessoal é muito esperto. Bem, limite de parcelas, né? Por que isso aqui é importante? Porque quando você parcela demais, em tese isso te dá um respiro a nível de fluxo de caixa. Só que isso pode gerar em você uma espécie de ingerência a respeito da sua dívida. Né? Depois a gente vai trabalhar quando se a gente cair aí daqui a pouco no papo das empresas, sobre 3 relatórios que são muito importantes na gestão financeira, né? Que é o DRE, que é o quanto que a gente gera de resultado na empresa, tem o fluxo de caixa, né? Que é o que às vezes ilude o pessoal, e o balanço patrimonial. Então, dependendo de como você trabalha os recursos da empresa ou da sua família, você pode se alavancar demais, que é o que a gente fala, né? Que a gente pega muito dinheiro emprestado para fazer a operação subir, né, da empresa, ou no que diz respeito à vida de pessoa física, a gente se alavanca para elevar o estilo de vida. Então eu me endivido para ter um carro melhor, eu me endivido para ter um imóvel melhor, só que depois, e aí, como é que vai estar a sua capacidade de pagamento? Então tudo isso a gente tem que ver com calma, né? Beleza. E aí, uma pergunta-chave que pode ajudar nisso, né? Se eu não tivesse cartão de crédito, ou crédito, né? Porque hoje tem várias formas de crédito, né? Conseguiria comprar isso à vista? Essa é uma pergunta legal para nos ajudar a medir se eu estou com capacidade financeira suficiente para fazer aquela compra. Tá? Então isso é bem importante, ó. E aí um alerta eu trouxe, né? Parcelas comprometendo mais de 30% da renda, perigo. Ou vocês acham que é à toa aquela regra da Caixa de o aposentado poder comprometer só 30% da renda com consignado? Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ficar atento, tá? Vocês já viram aquele meme que fala assim, vamos fazer uma viagem, a viagem custa 5 mil, aí a pessoa fala assim, 5 mil eu não posso, mas 10 de 500 eu posso. Exatamente. E olha, foi muito legal esse exemplo que você deu, porque se a gente analisar pela ótica dos 3 relatórios possíveis que a gente tem na análise financeira, essa pessoa ela tá desconsiderando o poder de um dos exames que eu chamo na minha consultoria, que é o quê? O do DRE. Por quê? Porque ela tá considerando que 10 parcelas de 500 cabe no fluxo de caixa atual dela. Por quê? Se ela olhar para o relatório de fluxo de caixa dela, 500 ainda cabe no saldo dela. Só que se ela olhar pela lógica da competência, que é o que entra no demonstrativo do resultado, 5 mil é uma compra que talvez já superou o salário dela daquele mês. Nossa, é verdade. Por isso tem aquele outro meme, então são né? 2 óticas, né? São 2 óticas que a pessoa tem que Exato. conciliar para ver se é uma compra viável e saudável. As minhas férias de 12 meses e 7 dias. 12 meses pagando, De 7 7 dias dias viajando. viajando. Exatamente, né? Então, assim, mais uma vez eu quero ressaltar, não é que eu tô querendo impor limite ao sonho e ao padrão de vida de ninguém, mas é importante que você tenha a posse desses instrumentos de análise para você saber onde você tá entrando. Porque tem hora na vida que a gente tem que entrar em dívida. Para viver, às vezes, né? Sim. Então, já que vai fazer isso, faça com planejamento, Faz sabendo direito. onde você tá pisando, né? Tá bom, vamos em frente. Aí, olha só, isso aqui, gente, salva muita gente de momentos muito difíceis, tá?
E aqui eu trouxe o que é assim, de melhor prática no que diz respeito a conselho financeiro do mercado, que é o seguinte: o que é uma reserva de emergência? Você vai fazer um trabalho de orçamento lá na sua família, você vai levantar quanto que é o teu custo mensal para viver, os teus gastos mensais para viver, e para você definir uma reserva de emergência, a gente tem que pelo menos, vamos começar com esse passo, tá, gente? Propósito de quaresma aí de vocês. Para quem é católico, quem não é, toma isso aí como uma meta aí pessoal para você de finanças, né? Guardar pelo menos 3 meses, tentar fazer uma poupança que corresponda a 3 meses dos seus gastos. Isso já é um grande desafio, tá? Se você conseguir isso, nossa, louvado seja Deus, que maravilha, tá bom? E aí, aos poucos, conforme você for conseguindo, o ideal é 6 meses. E o excelente é 12. E hoje os bancos têm milhares de mecanismos aí, né? De cofrinho, que fica rendendo CDI, porquinho, ursinho, nossa, tem de tudo, né? Então tem várias formas aí de você depositar o dinheiro lá e ele ficar rendendo como uma reserva de emergência com liquidez imediata, tá bom? Ou seja, é importante que seja um recurso que você consegue pegar na hora, nada de, daqui 30 dias, não, tem que ser imediato, tá bom? Essa é a regra da reserva de emergência. E depois, olha só que interessante, os motivos que podem acontecer na sua casa e às vezes você não está esperando, né? Você pode, infelizmente, ser demitido do seu trabalho. Se você é empresário, pode ser que você tenha um mês ruim na empresa e não tenha o prolabore que você esperava, né? Pode ter uma doença, pode ocorrer um conserto. Se você tem um carro no teu seguro, podem roubar, ele pode ser batido. Enfim, problema é o que não falta, a gente sabe, né? E aí, sem a reserva de emergência, você vai ter que recorrer a quê? A empréstimos caros que podem comprometer durante muito tempo o teu fluxo de caixa e as suas finanças, né? Então, olha só, 62% das famílias não sobreviveriam a 3 meses se fosse demitido, por exemplo. Consumiria todos os recursos e aí teria que começar a fazer o quê? A liquidar os seus bens para poder ter caixa, né? Então, que é aquela coisa que a pessoa tem que começar a vender carro, vender casa, e aí abrir mão do padrão de vida que já tem, né? E aí, ó, olha só, algumas dicas práticas, né? Por exemplo, comece aí com R$100, o importante é criar um hábito no primeiro momento, né? Depois, usa uma conta separada da sua corrente, para que isso ajude você a esquecer aquele dinheiro lá, né? E depois, se for o caso, até automatiza, né, a transferência para que na hora que cair você já vê líquido ali do investimento que você tinha que fazer. Tá bom? Vamos em frente, por favor. Aí, como eu já disse, né, o uso descontrolado do cartão, né, a ilusão do crédito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? E uma das críticas que os economistas fizeram, né, durante muito tempo ali ao governo do presidente Lula, bem depois ali do segundo mandato dele, foi que ele concedeu uma política de crédito muito agressiva e as famílias se endividaram e tal, né? E depois a gente teve aquela crise lá de 2016 com a Dilma. Enfim, teve um monte de coisa, né? Não tô entrando aqui em mérito de partido político, tá? Tô falando simplesmente da questão econômica. Da economia, né? Os críticos mais ortodoxos de economia criticam muito os partidos mais de esquerda por essa linha muito de incentivo do consumo de uma forma irresponsável, né? Então, em economia funciona mais ou menos assim, né? Quando o país tá com uma economia pouco pujante, com um PIB muito baixinho, a economia precisa ser estimulada. E o que o governo faz? Reduz juros para que as pessoas consumam. Só que, exatamente, aí existe um outro mecanismo que é o quê? O dar crédito. Só que, como a gente pode ver, a gente lança a mão muito desse estilo de política econômica, tanto é que 67% das famílias estão inadimplentes. Então, temos que ter muita calma aí com as políticas que a gente toma às vezes, né? E aí, algumas armadilhas clássicas, tá? Que eu vejo, é impressionante, a consciência econômica das pessoas está melhorando, mas ainda tem muita gente que faz o quê? Paga o mínimo da fatura do cartão. Uma bola de neve. Uma bola de neve, ó. Os juros ao ano, em média, chegam a 450%. Até muito mais, né? Dependendo da situação, chega a muito mais. Então, assim, é muita coisa, né?
Então, vira bola de neve mesmo. E aí, ó, quais as dicas de ouro, né? Sempre pague a fatura integral. Se você tá com dificuldade para pagar a fatura integral, isso tá comendo mais que 30% da sua renda, como a gente falou, sinal que você já tá comprando demais no cartão de crédito. Fica a dica. Use, na medida do possível, use apenas um cartão para facilitar o controle. Porque isso dá vantagens como, por exemplo, acúmulo de milhas, aquele banco vai olhar e ver que você tem um consumo concentrado ali naquele cartão, vai melhorar a tua reputação frente ao banco, ele vai te conceder benefícios, política de milhas, pontuação, uma série de coisas, né? Vai te dar um limite até maior no caso de você precisar, né? E aí, é claro, não usar esse limite como uma extensão, né? Mas aí as pessoas podem falar, pô, mas o cartão de crédito então é um mal terrível que eu devo evitar? Não. Porque, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa super comportada, né? E conseguiu, por exemplo, juntar 100 mil reais, tá? Um exemplo. E aí você quer agora comprar um carro. E aí, de tanto que você consumiu ali legal no seu cartão de crédito, né, durante um tempo, você viveu a cartilinha do Pacioli certinho, você juntou 100 mil reais, você tem 100 mil reais para comprar um carro, só que você também tem um limite no cartão bem alto. Que, por exemplo, como se fosse 100 mil reais no cartão de crédito. Você pode comprar esse carro no cartão de crédito, por exemplo. Isso vai gerar muita pontuação, muitas milhas para você, que vai te permitir depois usar isso como forma de desconto em outras coisas, né? Dependendo da parcelinha ali que você, dependendo da loja, você pode combinar para pagar isso sem juros no cartão, esses 100 mil, né? E aí você vai ter um caixa. Imagina, por exemplo, que você consegue, um exemplo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a operação. Vamos supor que você consegue comprar um carro de 100 mil em 10 vezes no cartão, sem juros. Você tem os 100 mil na conta para pagar à vista, mas como você vai pagar sem juros no cartão, durante 12 meses você vai ter 100 mil reais disponível lá na sua conta que você pode deixar rendendo. É verdade. Esse 100 mil no fim do ano vai virar 115, porque a Selic atual tá 15% ao ano, então depois de um ano você tem 15% do que você deixou render, então os 100 mil virou 115, então o carro que você comprou por 100 virou 85 mil, concorda? É verdade. Fora as milhas que você acumulou no cartão, que vai virar desconto na hora de você viajar e uma série de coisas. Tô dando um exemplo bem hipotético, tá? É uma ação calculada, ao invés da ação desesperada de consumo que a gente tem, né? Exato, é o famoso dinheiro chama dinheiro. Então, né, as pessoas que têm essa perícia, elas têm dinheiro e acabam juntando mais dinheiro, né? Maravilha, vamos lá. Vamos em frente. Bem, para as pessoas, né, aí é o ponto, né, na última vez que eu vim aqui eu falei também, né, que a gente tá com um número grande de pessoas que estão começando a empreender, o pessoal tá saindo do CLT, né, então o que acontece? É muito importante que você, como empreendedor, não misture as finanças do seu negócio com as suas. É muito importante que você tenha ali um cronograma muito bem estabelecido de quando você vai receber o prolabore da sua empresa, né? Porque você tem que se ver como num primeiro momento, enquanto a sua empresa ainda não escala e você não contrata pessoas, você tem que entender que você é um colaborador da sua própria empresa. Então a sua empresa, num primeiro momento, ela não é um lugar onde cai um dinheiro lá, você vai e mete a mão e pega. Você tem que reservar um montante do dinheiro que é gerado na sua empresa para ser o seu pagamento mensal. E qualquer retirada a mais que isso tem que ser vista como uma retirada de lucro, né? Ou seja, lucro é o que sobra depois que eu pagar todas as contas da empresa, inclusive eu mesmo. Exato. Então é importante ter essa disciplina, definir um dia exato para poder pegar esse dinheiro, porque é como eu disse também no outro encontro, né? Os grandes formadores de opinião aí do mercado financeiro e do mundo corporativo sempre dizem: empresa rica, dono pobre. Ou seja, quem tem que progredir primeiro é a minha empresa. Depois eu progrido com o sucesso da minha empresa. Né? Então a minha empresa ela pode ter um faturamento, por exemplo, de 100 mil por mês. Só que primeiro esses 100 mil tem que dar conta de toda a dinâmica da empresa primeiro. É claro, tem o salário que ela vai pagar para mim, mas ela precisa ter um lucro. Porque pode ser que no fim do ano eu precise reinvestir na minha empresa. Então, tem toda essa lógica, tá?
Ou seja, eu não posso fazer a compra do sapatinho lá na Shopee, debitando o Pix na conta da empresa. Exato. Né? Então, esse tipo de perícia de boa prática é importante. É sempre que a gente vai conseguir? Não. Não. Mas a gente tem ideal, que mirar né? como ideal isso, entendeu? Legal. Nossa, tô amando, Carlos. também. Acho que a galera de casa também, Tá viu? sendo um Vocês tapão estão se na sentindo cara. impactadas? É um Sim, um tapão na cara, né? A carapuça tá cabendo um pouquinho? Vamos Tá acordar? servindo a carapuça um Vamos pouquinho? que ainda Oh, tá meu no Deus. início, dá tempo? Tá tempo. Eu acho que o Fábio Pai está orgulhoso Fábio de Pai. nós. Fábio Pai é economista, como Opa, você. olha, legal. Acho que é uma das pessoas na minha vida que mais me ensinou sobre finanças, Olha, que sobre legal. economia. Então ele deve estar feliz que É. a gente começa com esse assunto. Legal, maravilha. Vamos em frente lá, por favor. Bem, e aí um dado já um pouquinho mais de longo prazo, né, sobre a importância dos investimentos, né? Então, por exemplo, é o famoso eu do futuro agradece, né? Então, olha que interessante, se você começa a usar o tempo a teu favor, né? Imagina que você, durante 30 anos, tá? Guarda R$300 por mês. É uma hipótese, tá, gente? Ninguém consegue certinho todo mês Todo ali, mês. 300, bonitinho, né? Mas vamos supor que na média você guardou durante 30 anos R$300 por mês. É como se você tivesse investido 108 mil, só que durante todo esse tempo esse dinheiro virou 440 Olha. pelo poder dos juros compostos. Então, olha que interessante. Por exemplo, o que você pode fazer? Começar agora, né? Com qualquer valor. Aí existem previdências privadas que você pode usar, dado o cenário um pouco desafiador que o país está com relação à previdência pública. E que só vai piorar, Só vai piorar. né, E eu vi Carlos? esses dias uma matéria dizendo que a dívida do Brasil já está em 85% do PIB. Nossa. Gente. Ou seja, o Brasil ele está se endividando demais internamente. Alguém Ainda vai mais ter que com a pagar. cultura de investimento cada vez mais Sim. crescente, as pessoas cada vez mais compram do governo títulos Uhum. públicos. Isso é bom num primeiro momento porque salva o caixa do governo. Só que uma hora. O E no negócio momento, muito né, vai. Banco Master, né? Exato! não é? Ótimo exemplo que você deu. O governo, ele coloca uma taxa de juros atrativa. Hoje o nosso juro é 15%. Né? É um dos juros mais altos do mundo. Isso enche o bolso dos investidores, mas é um custo alto para o governo. Sim. O custo da dívida é alto para o E governo. quando as pessoas precisarem da liquidez desse recurso, É. tá instalado o E caos. não é à toa que as regras de aposentadoria foram apertadas. A gente teve reforma da Previdência, a gente está tendo aí reforma tributária, então... E como a gente sempre diz, né? Nosso pai já dizia. Você não Vocês vai não se vão se aposentar aposentar. como eu. Exatamente. Vocês não vão se aposentar. Então é importante, ó, quanto antes melhor. E eu trouxe alguns cenários aqui, olha que legal. Se você começa aos 25 anos a guardar R$200 por mês, né? Você tem uma necessidade muito menor de montante durante o tempo. Então, quanto mais cedo você começa, menos você tem que aportar ali todo mês para construir Sim. alguma coisa, né? Dentro do meu sisteminha eu tenho um simulador de aposentadoria lá para você viver de renda e parar de trabalhar também. Né? Depois eu mostro para vocês. Né? Maravilha, podemos ir em frente aqui. O sétimo pecado. O sétimo pecado que nos leva... Sem problema. Eita, esse é a perpetuação. Não, enquanto né? ela vai mexendo ali, outro perigo muito grande que tem afetado demais os brasileiros ultimamente. A questão das bets, pessoal. As pessoas acham que bet é investimento, né, Gente, Carlos? pelo amor de Deus. As emissoras de TV, cada vez mais... É que nem quando foi o cigarro e o álcool, né? No começo todo mundo fazia cara de alegre, aquilo bancava muito parte da propaganda das emissoras de TV e tudo mais. E enquanto não estoura o problema publicamente, já é um problema, tá? Só que a própria mídia, ela não dá. Ela abafa. Ela abafa por quê? Porque ela é muito patrocinada por isso. Então, Sim. assim, pessoal, é um nível de vício, né, tão nocivo quanto cigarro e bebida. Né? Porque é um estimulante de dopamina
extremamente forte na cabeça das pessoas, né? Eu digo que o jogo é uma espécie de sincero maldoso. Sabe por que ele é um sincero maldoso? Porque o jogo, como ele propriamente diz, é um jogo de azar. Então, se você pegar matematicamente as possibilidades de você ganhar no jogo, elas sempre vão favorecer a casa. Por quê? Por exemplo, quando a gente fala da Mega Sena, se você jogar com um jogo simples, você tem uma chance em 50 milhões. Nessas bets aí de futebol, de cassino, de tudo mais, as probabilidades são maiores, mas ainda são muito baixas frente à possibilidade de você ganhar. Então, qual que é o argumento do jogo? Olha, a chance é baixa, mas você tem chance. E aí você transforma possibilidade em probabilidade. Aliás, isso mesmo, você transforma a possibilidade em probabilidade. Porque possível é de ganhar? Só que a probabilidade é baixíssima. Por isso que é um sincero maldoso. Por quê? Tem chance de você ganhar? Tem. Mas a chance é muito pequena e é onde mora a maldade. Porque é quase você iludir a pessoa dizendo que ela vai ganhar. A pessoa investe rios de dinheiro ali. Entendeu? Então, esse é um cuidado grande aí. Depois, pessoal, não educar financeiramente os filhos. Olha, aí como diz o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, se você é uma pessoa descontrolada financeiramente, se você dá tudo que seu filho quer na hora que ele quer, sem aprender a dizer não para ele, sem aprender a construir um mecanismo de mérito, de aprender a fazer essa pessoa ser mais consequente, né? Se o seu filho pede um brinquedo no outro dia ele já quebrou, você, tudo bem, filho, você quer outro, tá aqui. Então, se você não aprende a fazer a pessoa gerir o recurso material, ela vai relaxando. Até o material escolar. Olha, a borracha olha, perde você sabe que o meu pai às vezes até exagerava um pouco, né? Às vezes se eu perdia a borracha, às vezes eu tomava uma coça. Mas você sabe que desde pequeno eu fui ensinado nesse sentido. Então eu chegava à tarde, minha mãe falava, tá todos os lápis de cor aí? A borracha tá aí? Tudo bem, como eu disse, nossos pais exageravam um pouco, né? Mas é importante essa capacidade de gerir o que é seu. Gerir o recurso, né? Porque senão, hoje eu fui, peguei os meus lápis, emprestei pros meus colegas, não peguei de volta. E aí a pessoa cresce depois também. Porque tem gente, né? Hoje, por exemplo, não falta gente... Tem muita gente ruim, tem muita gente boa. Tem muita gente muito generosa. Se eu pudesse, eu emprestava dinheiro, eu ajudava pessoas e tal. Tudo bem, né? Só que antes da gente querer ser bom, que é até um luxo, né? Às vezes ser bom é um privilégio. Só que o maior desafio para nós como ser humano, muitas vezes, não é dar do que a gente tem de sobra. É racionar o que a gente tem pouco. É verdade. Agora evocando mais uma vez o meu lado ex-padre, né? Não é à toa que Jesus disse, né, lá da viúva, né? A que deu mais foi a viúva que deu uma moedinha de 10, porque ela deu tudo que tinha. Enquanto os outros davam do que sobrava. Pedacinho. Então, é muito mais difícil viver na restrição do que às vezes, ser solidário na abundância. Porque quando você tem muito... é muito mais fácil você ajudar. E não tô dizendo que é ruim ajudar, tá? Não tô dizendo. Por isso que o principal desafio, né, a nível de espiritualidade, quando a gente fala, é que Jesus nos desafia a viver com o pão nosso, né? Então, viver com aquilo que é necessário. Então, aprender a viver na restrição é muito mais difícil do que ser pródigo na abundância. Então, essa é uma reflexão interessante para nós também, né? Então, educar os filhos nesse sentido é importante. Eu não estou falando para criar ninguém avarento, né? Mão de vaca, não é isso. Mas ensinar que o dinheiro tem sua própria dinâmica também. Sim. Né? Muito bom. E aí eu botei até aqui um planinho para que a gente possa tentar fazer etapas de educação financeira aqui, né?
Não, e é muito legal. O Fabinho, no final do ano passado, a gente converteu o cofrinho dele na primeira continha corrente dele. Olha aí, olha aí. Nossa, que barato. E que legal, né? Outro mérito do pai dele, né? Aí, que também... Que faz o planejamento, incentiva, né? que incentiva. Pô, e que legal. Imagina que legal, na medida do possível, né? O seu filho chegar lá na frente e na hora que você for começar a pagar uma faculdade pra ele, ou um curso, ele poder sentir que ele participou dessa economia. E é muito legal. Cara, isso é muito legal. No final do ano passado, ele quis comprar um presente pra melhor amiga. Olha ele viu que cabia no orçamento. Olha ele, posso só. comprar? Ó. Pode comprar. Pediu Foi autorização lá, pro pediu CFO. autorização pro CFO dele, o pai, a secretária, a mãe. E ele vai contando, assim, tipo, esses dias ele... eu tinha tanto na conta. Não posso mais gastar. A gente foi passear e eu falei, quer uma bolinha dessa? Eu tenho. Aí ele ficou fazendo as contas de quanto que ele tem. É muito engraçado. Que legal. Aí bem diferente do meu, né? Que tem dinheiro na conta e gasta do meu, né? O meu fala assim, não ele posso já mexer. Tá usando o capital de terceiros, então, né? o meu, ele é assim, compra tal coisa. Eu falei, mas você tem dinheiro. Não, mas é que o meu olha só. dinheiro não pode mexer. Olha só. E aí, conversar sobre dinheiro abertamente e ser um exemplo pros filhos, né? Os filhos... Tinha um padre, muito tempo atrás, que ele dizia assim, os defeitos dos nossos filhos são filhos dos defeitos dos nossos pais. Olha... Isso serve pra tudo, né? Não só pra Verdade. dinheiro. Nossa, adorei essa. Muito bem, vamos lá. E aí eu acho que chegou o nosso resumão aqui, né? Que é o quê? Então vamos resumir aqui, né? Pra resumir o nosso capítulo aqui. Então quais que são os pecados, né? Não fazer o orçamento, gastar mais do que ganha, não ter reserva de emergência, não controlar gasto com cartão de crédito, misturar pessoa física com PJ, ignorar a necessidade de você se aposentar um dia e não educar os filhos, né? E aí, é o que eu ponho, né? O primeiro passo é reconhecer que você está dentro desse diagnóstico e depois é agir. E aí, minha gente, se precisar de uma ajuda, eis-me aqui para ajudar você a planejar isso, né? A gente pode montar um diagnóstico para sua família, para sua empresa e depois deixar você alçar voo tranquilamente. Se precisar de supervisão também, a gente ajuda. E, Né? gente, ainda tem Tem muita muita mais coisa. nessa conversa. Isso aqui foi só o início, só pra já Agora abrir ele os só olhos. jogou a boia pra quem tá se Pra você acordar. Exato. Só pra acordar. Exato, para não deixar se afogar, né? E voltamos quando, Paty? Com o Dr. Pacioli? Quarta-feira, às 12h30, temos mais um episódio. Até lá!